pessoal, eu sou a Angélica, proprietária da Aura Extintores, especialista em regularização de imóveis junto ao Corpo de Bombeiros. E aqui eu ensino engenheiros e arquitetos a faturarem R$15.000 por mês, atendendo 10 clientes de CLTB por mês, sem projetos nem obras, mesmo começando do zero e sem experiência em regularização de baixo risco. Eu sei, isso pode parecer exagero quando eu digo que é possível faturar mais de R$15.000 por mês com regularização de baixo risco. Mas eu não quero que você apenas acredite na minha palavra, eu quero que você veja a prova disso. Dá uma olhada nesse painel aqui atrás. Esse é meu sistema real de gestão de cobranças. Somente em 2025, no período entre os meses de junho a outubro, as regularizações junto ao Corpo de Bombeiros já ultrapassaram a marca de R$154.000 em faturamento. Isso mesmo que você está vendo, mais de R$154.000 num período de apenas 5 meses. Isso significa uma média superior a R$30.000 por mês, de maneira consistente, previsível e comprovada. Mas você deve estar pensando que só estou apresentando um relatório de gestão de cobrança com meses escolhidos a dedo, não é? Deixa eu te explicar de um jeito bem mais simples. Esse aqui é o relatório da Receita Federal, que mostra quanto foi faturado nos últimos 12 meses. O que ele revela? Uma receita bruta de mais de R$300.000 num período de um ano. Quando a gente divide esse valor pelos 12 meses, isso dá mais de R$50.000 por mês. Agora, olha o segundo ponto, porque é importante. Se a gente considerar apenas o que foi faturado em 2025, o relatório já mostra quase R$240.000 de receita. E detalhe, esse valor é só até o mês de setembro. Isso significa que só em 2025 a média mensal passa de R$26.000 por mês e ainda faltam 3 meses para fechar o ano. Ou seja, a tendência é esse número ser ainda maior. Isso não é projeção, não é promessa, é resultado real, construído com método, constância e muito propósito. Você ainda acha que é muito bonito para ser verdade. Então deixa eu te mostrar outra coisa. Não são só os números da Receita Federal que comprovam isso. Os próprios clientes reconhecem o valor do nosso trabalho e pagam por isso. Percebe uma coisa aqui? Os nossos valores não são os mais baratos do mercado e nem deveriam ser. Apesar disso, as pessoas fazem questão de fechar com a gente. E sabe por quê? Porque reputação e expertise e comprometimento valem muito mais do que preço. Quando alguém escolhe trabalhar com a gente, ele não está comprando um serviço. Ele está investindo em tranquilidade, segurança e resultado. E é por isso que os clientes aceitam a proposta, pagam um valor e ainda nos indicam. Eu abro esses números porque eu sei que o que é olhar para uma tela dessas e achar que é bom demais para ser verdade. Também já estive desse lado, desconfiada, insegura e com medo de acreditar que era possível viver bem, principalmente da área de prevenção contra incêndio. Mas eu descobri que o segredo não é sobre sorte, nem sobre contato, nem sobre experiência. O segredo é ter método, enxergar oportunidades e agir com clareza. E tem uma coisa que eu quero que você guarde do que está ouvindo aqui esses resultados não são exclusivos meus. Eles estão disponíveis para qualquer engenheiro ou arquiteto que decida agir de maneira estratégica. Quando eu comecei a trabalhar com a minha família lá em 2010, na área de regularização junto ao Corpo de Bombeiro, eu me sentia completamente perdida. De verdade, papéis por todos os lados, normas, protocolos, prazos e nada era digital. Era tudo manual, tudo demorado, cada processo parecia um labirinto sem saída. E o pior, ninguém explicava nada. Eu ligava, perguntava, procurava informações, mas sempre parecia que cada pessoa tinha uma resposta diferente. Era aquele ambiente que parecia feito para confundir e não para ajudar. E eu me perguntava, como é que eu vou conseguir me encontrar nesse meio? Sinceramente, parecia impossível. E o mais curioso é que nessa época eu só queria ajudar a empresa da família. Eu não era e não sou engenheira, não tinha formação técnica na área, nem contatos dentro do Corpo de Bombeiro. Só tinha vontade de aprender e um medo enorme de errar. Mas aquele medo também virou combustível, porque todas as vezes que eu via alguém desesperado, tentando entender o que precisava para regularizar o seu negócio, eu me lembrava de mim. E foi aí que eu percebi que se eu conseguisse transformar aquele caos em algo simples, eu poderia ajudar muita gente.
Gente como eu, gente como você, que só quer fazer as coisas do jeito certo, mas sem perder tempo, sem estresse, sem burocracia, sem fim. E talvez de alguma forma eu seja como você hoje, ou até menos preparada do que você. Eu não tinha e não tenho a segurança de um CREA, não tinha clientes próprios, não tinha equipe, mentor, nem ninguém para me guiar, só a vontade de acertar e no fundo um medo danado de não dar conta. E às vezes eu pensava, será que um dia isso vai virar para mim? Será que algum dia eu vou conseguir viver disso com tranquilidade, com segurança e sem depender de ninguém para dizer o que fazer? Quantas vezes você já se perguntou, por onde começo? Como eu vou fazer para pagar as contas mês que vem? Eu já pensei igualzinho. Deitada à noite, fazendo aquele cálculo mental, me perguntando se eu estava no caminho certo. Cada novo processo era uma montanha de dúvidas. Será que esse documento está certo? Será que o cliente vai confiar em mim? Será que eu vou conseguir entender tudo isso um dia? E entre erros, retrabalhos e protocolos perdidos, eu confesso, senti vontade de desistir. Mas foi aí que tudo começou a mudar, porque naquele momento, ao invés de eu desistir, eu resolvi fazer diferente. Eu percebi que se eu aprendesse um método, se eu entendesse o passo a passo, nada mais poderia me segurar. E foi assim que começou a minha virada de chave. Meu pai, na época, era bombeiro militar e cada conversa com ele parecia uma aula prática de vida. Nada de teoria demais, nem complicação. Ele falava com simplicidade, mas cada frase dele abria minha cabeça. Foi ele quem me mostrou a lógica por trás das exigências, porque cada norma existe, o que realmente importava em um processo e principalmente o que o próprio Corpo de Bombeiros esperava de quem pedia uma regularização. Até então eu achava que tudo era sobre papel, carimbo, prazos, formulários. Mas ali, ouvindo meu pai, eu comecei a entender que o que eles queriam mesmo era segurança, clareza e respeito pelo processo. Nada além disso. E foi nesse momento que caiu a minha ficha. Eu percebi uma coisa que praticamente ninguém enxergava. E dentro da regularização de baixo risco existia um caminho simples, seguro e lucrativo. Um caminho onde nada era sorte, onde não precisava dar jeitinho, nem depender de ninguém para resolver. Bastava seguir o método certo, evitar os erros que todo mundo cometia e entregar o processo de forma estratégica, do jeito que o Corpo de Bombeiros realmente esperava. Foi quando eu descobri que o que hoje eu chamo de fórmula do CLCB, um passo a passo que transforma um processo de regularização de baixo risco em algo previsível, eficiente e, o melhor de tudo, lucrativo. E o mais incrível, esse método que nasceu de conversa simples com meu pai mudaria completamente a forma como eu e muitos profissionais lidamos com esse tipo de processo. No começo eu só queria ajudar a família. Eu não tinha planos grandiosos, muito menos imaginava que isso pudesse virar o meu propósito. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Uma empresa indicava a outra, um cliente satisfeito trazia dois novos pedidos e de repente eu comecei a ajudar outras empresas, oferecer vistorias, consultorias, manutenções de extintores e percebi algo poderoso. Cada serviço alimentava o outro. O que antes era uma pilha de papéis, burocracia, virou um sistema. Um negócio com fluxo, com previsibilidade, com lucro. E aquilo que um dia me deu uma dor de cabeça, virou o que sustentava a minha vida. De uma rotina de dúvidas e retrabalhos, eu construí uma operação sólida, respeitada no mercado. Hoje, mais de 12 anos depois, iniciei na área de prevenção contra incêndios e agora à frente da Aura Extintores, sou eu quem contrata engenheiros para elaborar projetos, os laudos, assinar os documentos. Sou eu quem orienta os novos profissionais que vêm para a minha equipe e mostra como transformar a regularização de baixo risco em uma fonte estável de renda. Pensa comigo, uma pessoa que nem engenheira conseguiu transformar o caos em uma empresa lucrativa e sólida. Imagina que você, engenheiro ou arquiteto, pode fazer com as ferramentas certas.
você tem conhecimento técnico, você já tem o respaldo do seu CREA ou CAL. O que talvez te falte é um método. E é exatamente por isso que eu decidi compartilhar tudo que eu aprendi e desenvolvi. Para que você não precise passar por tudo que eu passei e possa começar direito pelo caminho certo. Hoje eu quero revelar para você uma das oportunidades mais ignoradas e ao mesmo tempo uma das mais lucrativas dentro da engenharia e da arquitetura, a regularização de imóveis de baixo risco junto ao Corpo de Bombeiro, trabalhando com o CLCB. Pouca gente fala sobre isso, mas a verdade é que esse mercado é gigantesco. Todos os meses, milhares de empresas precisam regularizar seus imóveis. Desde escritórios pequenos, salões de beleza, comércio de bairro, até galpões, condomínios residenciais. E todos esses lugares precisam de profissionais que saibam conduzir o processo do jeito certo. A demanda é constante. Olha essa reportagem da revista Exame. Só no mês de outubro de 2025, isso mesmo, só no mês passado, foram abertas 37.801 empresas só no estado de São Paulo. E você acha que elas podem iniciar seus trabalhos sem documento emitido pelo Corpo de Bombeiro? Não, né? Ou seja, só no mês de outubro foram 37.801 oportunidades de negócio na área de regularização só no estado de São Paulo. Olha o tamanho desse mercado. Olha o que diz o Conselho Regional de Contabilidade, na matéria de 14 de agosto de 2025, onde apresenta a abertura de 433 mil novos pequenos negócios só no mês de julho no Brasil. E que esses pequenos negócios representam 96,3% de todas as empresas registradas, e a área de regularização de baixo risco atua exatamente para essas empresas de pequeno porte. Enquanto outros setores sofrem com incertezas, a necessidade de regularização nunca para. E mais impressionante, há poucos profissionais preparados para atender com eficiência. A maioria dos engenheiros e arquitetos simplesmente não fazem ideia de como o CLCB funciona e acaba deixando dinheiro na mesa todo mês. Enquanto muitos vivem de obra em obra, na pressão de fechar o próximo contrato, torcendo para aparecer um novo cliente, há engenheiros e arquitetos discretos, sem equipe grande e, na maioria das vezes, trabalhando sozinho, construindo uma renda previsível todos os meses com o CLCB. Projetos simples, rápidos, totalmente de baixo risco, mas que somados formam uma renda estável e escalável. E melhor, com baixo investimento, sem depender de terceiros, sem precisar estar em campo o tempo todo, sem deixar de fazer os projetos ou deixar de ter o cargo CLT, e com total liberdade para escolher com quem, quando e onde trabalhar. E quando você entende o método, o processo deixa de ser um bicho de sete cabeças e passa a ser a sua principal fonte de tranquilidade e lucro. Agora preste atenção, porque aqui está o mapa do caminho certo. Os 3 pilares para criar uma renda recorrente de R$15 mil por mês com o CLCB. Primeiro, mapeamento inteligente. Antes de tudo, você precisa identificar se o imóvel é mesmo de baixo risco. É aqui que eliminamos o retrabalho e os erros. Quem mapeia certo entrega com confiança e constrói reputação. Segundo, estruturação estratégica. Depois, você transforma as informações em planos simples e validados, sem improviso, sem achismo. Profissional com estrutura ganha tempo, previsibilidade e clientes recorrentes. Terceiro pilar, execução otimizada. Por fim, chega a prática, usar modelos prontos de checklists e ferramentas que reduzem erros e aceleram entregas. Com isso, você garante aprovações rápidas, fideliza cliente e multiplica sua renda. Eu criei a fórmula do CLCB, Renda Recorrente para Engenheiros e Arquitetos, um programa 100% prático, passo a passo, para que você domine todo o processo e construa uma renda estável, mesmo começando do zero. Você vai receber curso completo com acesso vitalício, módulos aplicáveis desde o primeiro dia e liberados semanalmente, seguindo uma sequência lógica que permite que você assista às aulas e coloque o conteúdo em prática, estruture cada etapa do seu negócio antes de avançar para o próximo módulo. E bônus incríveis que estão disponíveis só dessa vez. Bônus 1.
modelos editáveis e checklist prático. Você não vai começar do zero. Eu vou te entregar todos os modelos editáveis de documentos, formulários e listas de verificação que eu uso no meu processo de regularização com CLCB. São templates prontos que você só preenche e envia, sem perder tempo, tentando descobrir o que escrever, como padronizar ou o que não pode faltar. Modelos de e-mails, propostas, laudos, planilhas e documentos, checklists para não esquecer nenhum item obrigatório, fluxo passo a passo para cada etapa da regularização. Isso sozinho já economiza semanas de tentativa e erro e te faz parecer profissional desde o primeiro atendimento. Bônus 2. Diagnóstico Express. Análise dos seus 3 primeiros casos. Assim que você começar a aplicar o método, você poderá enviar seus 3 primeiros processos reais e eu vou analisar pessoalmente. Você recebe um diagnóstico detalhado do que está certo, o que ajustar e como melhorar para aumentar sua taxa de aprovação no corpo de bombeiros. É praticamente como ter um especialista experiente olhando por cima do seu ombro e garantindo que você não cometa erros que custem tempo, retrabalho ou reprovação. Bônus 3. Comunidade Premium. Você não estará sozinho, você terá acesso a um grupo fechado com alunos que estão aplicando o método e fechando clientes todos os dias. Lá dentro você poderá tirar dúvidas sobre network, compartilhar resultados e estratégias, receber avisos e atualizações importantes. É um ambiente para crescimento acelerado e onde você vai se sentir apoiado, acompanhado e motivado. Quarto bônus, simulador de precificação inteligente, com licença para 12 meses. Esse é exclusivo da Fórmula. Quantas horas você perdeu este mês formatando a mesma proposta no Word, caçando no Excel o telefone do cliente? Quantos vencimentos de documentos você esqueceu de renovar? E se o seu processo de orçamento fosse assim? Você abre o seu sistema, a tela principal já te mostra quem precisa renovar este mês. Você clica em um novo orçamento, seleciona o cliente e responde 5 perguntas-chave sobre o imóvel. Na mesma hora, o sistema analisa a IT42, te diz se é CLCB ou AVCB, quais documentos são necessários e até calcula a estimativa de extintores e finalizações. Chega de constar planilhas. Você adiciona seu serviço e com um clique o sistema gera uma proposta em PDF profissional pronta para enviar. O cliente aprovou? Com mais um clique o sistema gera o contrato no Word já pré-preenchido com o valor por extenso, cláusulas de pagamento e até os dados de testemunhas. Este é o simulador de precificação inteligente da fórmula do CLCB. Pare de vender horas formatando documentos e comece a vender sua expertise. Quinto bônus, aula prova social instantânea. Você vai aprender como gerar prova social rápida, mesmo se estiver começando do zero. Nessa aula eu ensino como conquistar seus primeiros depoimentos, registros de atendimento, prints, feedbacks e evidências de resultados que aumentam em até 5 vezes sua taxa de fechamento de clientes. Você vai saber exatamente o que postar, como pedir, como mostrar e como potencializar a percepção do seu trabalho no mercado. Mesmo sem histórico, sem experiência e sem dezenas de clientes. Bônus 6. Mentoria individualizada para os primeiros 10. Para os primeiros 10 que garantirem a vaga, eu vou reservar um encontro individual comigo para criar sua estratégia personalizada. A gente vai montar junto seu plano de ação de 30 dias, sua estratégia de posicionamento, precificação, seu passo a passo para fechar seus primeiros clientes. É literalmente a rota mais curta possível para os seus resultados. Esse bônus não é recorrente, é limitado e extremamente valioso. E mais, garantia dupla. 15 dias incondicional. E olha, essa garantia condicional é algo que ninguém no mercado faz. Se você aplicar o método e não fechar 5 clientes em 6 meses, devolvo cada centavo do seu investimento e ainda te pago R$500 do meu bolso. Ou seja, o risco é 100% meu, você só tem a ganhar. Agora, se você somar tudo o que está incluso, curso completo, bônus, templates, comunidade, diagnóstico, sistema de precificação inteligente e até a mentoria, o valor total desses componentes passa tranquilamente de R$12.600. E, sinceramente,
valeria cada centavo. Mas como essa é a turma da jornada Engenheiros que indicar, eu preparei algo especial. O investimento oficial para entrar nesse programa depois do lançamento será de R$ 1.997, ou em 12 parcelas de R$ 206,54. Só que somente para quem garantir a vaga hoje, você vai ter 45% de desconto imediato. Isso significa que você não vai pagar R$ 1.997. Você vai entrar por apenas 12 parcelas de R$ 113,60 ou, se preferir, à vista por R$ 1.098,35. E aqui vem um ponto mais importante. Com apenas um cliente de CLCB, você já recupera 100% do investimento e ainda coloca mais R$ 500 no bolso. Ou seja, o curso se paga sozinho já no seu primeiro cliente. Isso é transformação de carreira de verdade. E ainda com benefícios que não vão se repetir. Mentoria individual, comigo, exclusiva para os primeiros 10, acesso vitalício ao programa, somente para essa turma da jornada Engenheiros que indicar, ou seja, você começa agora com quase metade do preço, com acompanhamento, com acesso que ninguém mais vai ter depois. As inscrições ficam abertas somente até sexta-feira, dia 14. Mas atenção, o desconto de 45% é válido somente pelas próximas 24 horas. Depois desse prazo, o valor volta ao normal e você perde a oportunidade de entrar pagando quase metade do preço. E aqui é o momento da sua decisão. Agora é com você. Você pode continuar dependendo de obras, contratos incertos, baixa previsibilidade, aquela sensação de mês que vem eu vejo, ou pode escolher hoje dar o primeiro passo. Dar um passo que muda sua realidade profissional e começar a construir uma renda recorrente de verdade com segurança, reconhecimento e liberdade. Antes de eu encerrar, eu quero que você lembre de uma coisa. Nenhuma grande transformação começa com todas as respostas. Ela começa com uma decisão. Eu também já estive exatamente onde você está agora, confusa, insegura, sem saber por onde começar. E foi quando eu decidi dar o primeiro passo. Mesmo sem ter clareza de tudo, minha realidade mudou. E talvez hoje seja esse dia para você. Existe uma linha muito fina entre quem conquista a liberdade profissional e quem permanece preso na instabilidade. Essa linha se chama escolha. Você pode continuar do jeito que está, tentando sozinho, errando, perdendo tempo, dinheiro e oportunidades, sempre recomeçando do zero. Ou pode seguir um método validado, encurtar o caminho, construir uma carreira com previsibilidade, segurança e renda recorrente. A fórmula do CLCB foi criada para isso, para te tirar da incerteza e te levar para um profissional reconhecido, valorizado e bem pago. E se eu conseguir, mesmo sem ser engenheiro ou arquiteta, você como engenheiro ou arquiteto pode ir muito além. Você só precisa dar a direção certa e dar coragem para decidir na hora certa. E essa hora é agora. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga enquanto o desconto de 45% ainda está ativo. Essa condição dura por poucas horas e quando o tempo acabar, acaba também a oportunidade de entrar pagando quase metade do valor. Porque a verdade é simples, o conteúdo não é limitado. O que é limitado é o tempo e número de vagas com essa condição. Você tem duas opções nesse momento: voltar para a rotina de incerteza, torcendo para que o próximo mês seja melhor, ou criar hoje a sua virada profissional, com método, suporte, o mercado pronto para te pagar bem. Se você sentiu que essa é a sua hora, não adie. Acesso vitalício, bônus e mentoria individual só estão disponíveis para essa turma e as vagas esgotam rápido. Clique agora, garanta sua vaga e comece a construir a carreira que você sempre quis, com segurança, reconhecimento e liberdade. A decisão é sua, mas lembre-se, resultados extraordinários só chegam para quem age. Te encontro na próxima turma.